de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história. Eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, 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 cheia do poder de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, mulherada abençoada, que esperou até as 10 horas para estar aqui junto com a gente. Amém? Eu quero dar uma boa noite a todas vocês. Eu quero mandar um beijo para Maria Helena, para Dona Ilka, que já entrou, a pastora Sumaia também, a Aline, olha que bênção, a Priscila já está conosco. Sejam muito bem-vindas, que bênção, eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. A Isabela, a Geisiane,
Ô, glória, um beijo, um cheiro para essas mulheres abençoadas aí. Glória a Deus. Aleluia, que bênção. Amadas, glória a Deus por estarmos aqui. Amém? Eu quero, antes da gente começar a orar, eu quero fazer um pedido para você que está entrando agora. Que você possa ir rapidamente providenciar um papel, uma caneta, para a gente aqui estar fazendo uma dinâmica. Amém? Pastora, por que você não pede antes? É porque eu gosto de ver o desespero de vocês. Então eu gosto de ver as mulheres desesperadas, assim, alvoroçadas, né? Então vai lá, corre lá rapidinho, rasga uma folha aí do caderno do teu filho, pega uma caneta aí e fica esperando que coisas maravilhosas Deus vai fazer hoje na nossa vida, amém? Ele reservou esse momento para que pudéssemos estar na presença dEle, ouvindo, aprendendo, sendo edificadas pelo próprio Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos orar então, amadas, glória a Deus. Amém, Jesus. Fecha os teus olhos. Que aí onde você está, você esteja colocando o seu coração, abrindo o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu creio que há no seu coração uma expectativa. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele é poderoso para suprir cada uma dessas expectativas. Amém? Aleluia. Então coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Diga para Ele o quanto você o deseja. Diga para Ele o quanto você deseja que o Espírito Santo venha sobre você. Diga para Ele, fala: Senhor, eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu quero entregar a Ti o meu coração. Diga para Ele, fala: Pai, eu preciso ser renovada nessa noite. Eu preciso, Senhor, ter as minhas forças renovadas, Pai. Fala para Ele, fala: Jesus, eu não estou aqui, não é porque eu não tinha mais nada importante para fazer, não. E aí, de repente, eu decidi entrar. Não, Jesus, eu escolhi a Tua presença. E eu desejo, Pai, que o Senhor venha sobre a minha vida, que o Senhor enche o meu coração, que o Senhor transborde em mim algo novo. Amém? Eu quero profetizar o Espírito Santo de Deus enchendo o seu coração agora. Se você chegou até esse momento do dia, você está cansada, você está aflita pelas coisas do amanhã, seu coração está preocupado, você está ansiosa, porque tem coisas que você não sabe como resolver. Em nome de Jesus, eu quero profetizar agora o Espírito de Deus fluindo. Eu quero profetizar agora o Espírito de Deus se movendo na sua vida. Oh, aleluia! E enchendo o seu coração de uma alegria que transborda. Enchendo o seu coração de uma esperança que vem do alto, que vem do céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Que você seja cheia agora dessa esperança que vem do alto. Aleluia! Que o céu possa se abrir sobre a sua vida e renovar as tuas forças, renovar teu coração, renovar o teu interior, para que você consiga prosseguir. Você não vai ficar parada, você não vai ficar pelo meio do caminho. Jesus te toma pela mão hoje e Ele te diz: filha, não temas, eu sou contigo. Prossegue, permanece, continua crendo que grandes maravilhas o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantas recebem, digam amém. Quantas recebem, digam aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Boa noite, Lu. Um beijo para você. Que bom que você chegou, que bom que você veio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a me ajudar
nessa canção, nesse louvor, que você feche os teus olhos, ainda que você não conheça essa canção, mas que você adore ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor. Conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe as marcas que ficou em mim, a dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava, mas minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, hoje não dói mais. Aleluia! Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia. Faça dessa canção a sua oração hoje. Que você tenha muitos motivos para adorar ao Senhor. Amém. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, hoje não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Aleluia! Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia! Não importa as dores que você já viveu, você tem muitos motivos para adorar ao Senhor. Oh, aleluia! Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Ele te fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia! Você que pode, você que está viva, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está levantando um exército de mulheres que não vai parar, que não vai ficar pelo meio do caminho,
coçando as suas feridas, lamentando as suas dores, não. Jesus vai colocar remédio sobre todas as nossas feridas. Ele nos sarará, aleluia, porque foi para isso que Ele morreu numa cruz. A palavra dele diz: eis que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e diga: eu sou sarada pelo poder do Espírito Santo. Ele tem poder de trazer cura a traumas, as dores do meu passado, as incertezas, as dificuldades que eu enfrento. Ele tem poder para trazer cura sobre as decepções que eu sofri, sobre as angústias que eu sinto. Ele tem poder para me curar, amém, aleluia. E essa dor vai virar apenas uma cicatriz, para que você sirva de testemunho do poder de Deus. Quantas creem podem dizer aleluia? Glória a Deus, aleluia. Um beijo, Michele, seja bem-vinda. Aleluia, glória a Deus. Amém, amadas. A Glaciela também, minha cunhada, seja bem-vinda, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Coloca aí nos comentários aí para aparecer aqui para mim, coloca um boa noite aí, coloca paz, amém? Glória a Jesus, aleluia. A Luzia de Rondonópolis, que bênção, minha irmã, que você está aqui, Deus te abençoe. Como eu amo a sua vida, você é muito especial para mim. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Amadas, dá uma corridinha lá na cozinha, no quarto, na despensa. Pega uma folha de papel. E pega uma caneta também, que agora a gente vai fazer uma dinâmica. Amém? Porque o tema dessa noite é um tema muito especial. Eu fiquei pensando, fiquei orando ao Senhor para que Ele me direcionasse para um tema. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração: o que é mais importante na vida de uma mulher? O que ela considera assim o seu tesouro, né? E eu comecei a pensar, e de repente veio isso como uma resposta: os filhos, né? Quem ainda não é mãe e deseja ser, eu creio que você vai entender isso quando você for mãe, mas aquelas que já são mães podem compreender tudo isso que eu estou dizendo, né? Eu até vim assim com uma camiseta de leão hoje. Por quê? Porque as mães sabem que pelos nossos filhos a gente vira o quê? Uma leoa. Não é assim? Olha, não mexe comigo, mas não toca nos meus bebês não. Não é assim que a gente pensa? É assim, eu sei. Né? Então a gente vai trazer hoje esse assunto. Como que a mulher deve lidar com os seus filhos? Qual que é o propósito dos filhos na vida da mulher? Porque é um propósito do Senhor na vida dos nossos filhos. Amém? Aleluia? Então pega lá uma caneta, pega lá um papel e a gente vai fazer essa dinâmica agora. Certo, gente? Olha só. A Franciele, boa noite, Franciele, Deus te abençoe poderosamente, aleluia. Quem? A Sandra, glória a Deus, Sandra, Deus te abençoe, um beijo para você, aleluia. Amém, gente, glória a Deus. Amadas, é o seguinte, pegaram uma folha em branco, tem que ser uma folha em branco, não pode ter nada. Por quê, gente? Essa folha em branco, ela representa a nossa vida antes da gente ter tido filho. Você consegue se lembrar como que era a sua vida antes de você ter filho? Quem ainda não tem filho, aproveita para dormir, aproveita para fazer unha, aproveita. Porque depois que você tem filho, seu tempo muda. Não é mais igual era. Eu me lembro perfeitamente uma vez
a gente estava pastoreando a igreja lá em Dom Aquino, eu e meu esposo. E aí nós tínhamos convidado um casal de pastores para ir pregar naquele domingo na igreja. E a pastora, ela tinha acabado de ter um bebê. O bebezinho dela tinha uns 6 meses. E mesmo assim eles foram. E eles ficaram hospedados na nossa casa mesmo. E daí eu me lembro, né, naquele dia do culto, e antes do culto, eu estava lá sentada, né, me maquiando, como eu sempre fazia, e me arrumando e tal. Aí ela olhou para mim, né, deu um sorriso, que naquela época os nossos filhos eram só 2 gatos que a gente tinha, né, a gente não tinha filho naquela época, era só 2 gatinhos que a gente tinha. E daí ela olhou para mim e falou assim: ô filha, aproveita bem, porque depois que você tiver filho, no máximo que vai dar tempo é de você passar um batom. Falou assim pra mim, né? E naquela hora eu pensei, eu falei, capaz, não, a gente dá um jeito, imagina, não vai ser, comigo não vai ser assim, né? Pode ser com outras, mas comigo eu vou fazer diferente. A gente sempre tem essa ilusão, né? Que com a gente vai fazer diferente. Mas o fato é que verdadeiramente depois, agora que eu voltei, né? Um pouco a me produzir mais, mas até um tempo atrás não dava tempo não. Mas amadas, então essa folha em branco, ela representa a nossa vida antes da gente ter filho, né? E aí eu quero que você pegue essa folha e que você balance ela. Balança ela. Observa, ela faz um barulho. Ela tem um certo movimento, certo? Então, balança ela para você ouvir. Então, ela faz um barulho, ela tem uma característica, certo, gente? Agora, você vai pegar essa mesma folha, tá? E você vai escrever o nome dos seus filhos, né? Ou se você ainda não é mãe, você vai pegar e você vai escrever o nome do filho. Quando você tiver filho, escreve lá o nome. No dia que eu tiver um filho, vai chamar Sofia, vai chamar Gabriel, sei lá. Coloca aí, você que ainda não tem filho, já profetiza, em nome de Jesus. Amém? Coloca aí o nome dos seus filhos, rapidamente. Tá bom, gente? Glória a Deus, as meninas estão falando, é desse jeito, e é verdade, é desse jeito mesmo. Oh, glória, né? No caso da Lu, que tem só um, né? Eu não posso nem falar para ela que vai melhorar, porque a hora que começar a melhorar, ela vai ter outro. Não vai resolver muito o seu caso, Lu. A Michelle também, ó, Michelle, fica esperta, tá? Não dá para falar para você assim, não, calma, vai melhorar, não vai. Vocês que têm só um filho e são da geração eleita, não fica esperando que vai ficar só por isso não, tá, meu filho? Porque é uma promessa de Deus para a geração eleita, que essa igreja vai crescer. Então, se você não evangelizar, Deus vai te dar filho. Eita glória. Amém, gente? Olha só, então escreve o nome dos filhos. E aí eu quero que você vá amassando essa folha, pensando em todo o sacrifício que você já fez até aqui para ter esses filhos, né? Houve todo um trabalho árduo, um trabalho difícil, né? Começou quando você engravidou e você teve o seu corpo totalmente transformado, os seus hormônios entraram em desequilíbrio, né? Você ficou terrivelmente terrível, né? E daí depois que nasceu, as noites mal dormidas, as angústias das febres que dava e você não sabia do que era, né? E aí teve que aprender a fazer papinha, teve que aprender um monte de coisa, trocar fralda, né? E toda aquela situação, e aí depois tem a escola, vai entrar na escola. Não foi fácil, não é verdade? Mas Deus te sustentou. E glória a Deus por isso. Amém? Amém. Então agora que você já amassou essa folha, abre ela de novo, amassa bem, tá, gente? Amassa bem essa folha. Oh, glória.
As meninas estão querendo jogar aqui, ó, pra outra. A Lu tá falando aqui. É o da Fran que tá vindo. O da Fran que tá vindo. Uhum. Você fica esperta, não. Que esse ano ainda vai vir mais. Vai vir mais ainda esse ano. Não é só o da Fran, não. Viu, Aline? Você se cuida, viu, Aline? A Aline tá querendo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Agora abre essa folha. Olha para o nome dos teus filhos escrito nessa folha. E faz novamente a mesma coisa que você fez com a primeira folha. Balança. Percebeu? Percebeu que não tem o mesmo barulho? Percebeu que não tem o mesmo movimento? Então, sabe o que isso significa? Essa dinâmica, ela simboliza, ela significa que os nossos filhos, eles têm um propósito de mudar as nossas vidas. Nossas vidas jamais serão as mesmas depois dos nossos filhos. E é por isso que o Senhor nos deu eles como herança. Olha que coisa linda. Os nossos filhos têm o poder de transformar as nossas vidas. Porque por mais que você queira, não é mais. Não tem mais o mesmo barulho, não tem mais o mesmo movimento. Isso é a transformação que os nossos filhos produzem na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus pela vida dos meus filhos? Aleluia! Glória a Jesus, amém? Ô glória, a Aline está animada aqui para ter outro, ó. Ô glória a Deus, aleluia, Aline. É isso aí, a Aline, na verdade, ela quer ter 5. E aí ela já falou, nós já ligamos aqui na terra. Glória a Deus. Amadas, vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, no capítulo 31. A Sola acabou de entrar. Um beijo, minha irmã. Deus te abençoe. Que bom que você veio. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Provérbios, no capítulo 31. Vão achando aí. Amém. Glória a Deus. Provérbios, o último capítulo. Glória a Jesus. O versículo 10 vai dizer assim, um versículo muito conhecido. Versículo 10 vai dizer: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Amém? Olha a recompensa desta mulher virtuosa que está falando aqui no versículo 10. Há uma recompensa para ela. Qual que é a recompensa dela? Vai lá comigo agora para o versículo 28, que diz assim: levantam-se os seus filhos e a chamam-lhe bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, a sobre todas, és superior. Enganosa é a beleza e passageira a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Aleluia! Glória a Deus, olha que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que o desejo do coração de todas as mães é que um dia os seus filhos olhem para ela e possam dizer isso, que mãe, você é bem-aventurada, mãe, você é uma mulher abençoada, você é uma mulher virtuosa, mãe, eu louvo a Deus pela sua vida. Olha que coisa tremenda, quantas desejam chegar nesse momento da sua vida? Digam amém, digam aleluia, glória a Deus. Eu desejo, e é por isso que nós estamos aqui, para que o Senhor comece a trabalhar nos nossos corações, para nos fazer mulheres virtuosas. Amém, glória a Jesus, aleluia. E aí
a gente ouve no mundo uma frase muito comum, né? No mundo tem uma frase muito comum que diz assim, que toda mãe é igual, só muda de endereço. Será que a gente concorda com isso? Será que é desse jeito mesmo? Toda mãe é igual, só muda de endereço? Vamos fazer aqui um teste bem rapidinho? Olha só. Um teste bem rapidinho. Eu vou aqui falar 10 frases que toda mãe costuma dizer. E aí você vai anotando aí quantas frases você já disse e você costuma dizer. Tá, gente? Bem rapidinho esse teste aqui. Para a gente constatar se toda mãe é igual ou não. Primeira frase que as mães dizem. Isso não é um quarto, é um chiqueiro. Vai arrumar essa cama. Quase todo dia aqui em casa. Segunda frase. Quando você for dono do seu nariz, aí você vai mandar na sua vida. Aí você vai fazer o que você quiser. Quando você for dono do seu nariz, você vai fazer o que você quiser. Segunda frase. Terceira frase. Menino, engole esse choro agora. Terceira frase. Quarta frase. Nem me pede nada hoje. Nem vem, nem me pede nada hoje. Quinta frase. Só não esquece a cabeça porque está colada no corpo. É a quinta frase que toda mãe fala. Sexta frase. Tá pensando que tá falando com quem? Sétima frase. Olha, você me respeita. Eu não sou teus coleguinhas lá da rua, não. A minha mãe dizia assim, eu não sou tuas parceiras lá da rua, não. Oitava frase. No dia que eu sumir dessa casa, aí eu quero ver o que vocês vão fazer o dia que me der a louca que eu fui embora dessa casa. Nona frase. Olha, se eu for aí e eu achar esse negócio, eu vou esfregar teu nariz nele. Mãe, por que eu não posso? Décima frase. Mãe, por que eu não posso? Não. Por que não, mãe? Por que não? Porque não é porque não. Anotou aí? Bom, qual que é o resultado da pesquisa? Se você acertou, se você fala de 8 a 10 dessas frases, parabéns, você está no time das mães tradicionais mesmo, né? Se você marcou só 5, você está no caminho. Marcou só 5 dessas frases, você está no caminho. Se você marcou menos de 3, eu quero te chamar para uma conversa, minha filha. Porque você está sendo fake. Você tem que entrar dentro do esquema, não pode sair fora, não. Ô, gente, mas a gente ri, mas é bem assim mesmo, né? Porque, na verdade, não é que toda mãe é igual, só muda de endereço. É que a gente tem um mesmo desejo. Qual que é o maior desejo de toda mãe? Ver o seu filho feliz. Não é assim? Glória a Deus. Quantas aqui desejam ver a felicidade dos seus filhos? Digam amém. Então, a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos ensina que isso é possível. É possível sim nós termos filhos bem-sucedidos, filhos felizes, saudáveis. Mas não vai ser de qualquer maneira. Não vai ser de qualquer jeito. Há um caminho a ser percorrido. Amém? E a gente vai estar falando hoje sobre 4 pontos para que a gente alcance esse sonho, esse desejo de ver os nossos filhos felizes. Amém? Então vai anotando aí, aproveita o papel que está em branco que você pegou, né? E agora você vai anotando os pontos que a gente vai estar falando. Amém?
Primeiro ponto é o seguinte: no mundo em que nós vivemos hoje, muitas mulheres, mesmo que elas sejam casadas, elas têm assumido a criação dos seus filhos sozinhas. Elas têm tomado para elas a responsabilidade de criar os filhos sozinhas. Umas são porque realmente a situação as obrigou a entrar nessa condição. Mas outras, mesmo estando casadas, têm assumido, têm colocado sobre os seus ombros toda essa responsabilidade. E a primeira coisa que o Senhor quer trabalhar na nossa vida hoje, Ele quer remover este fardo de sobre os nossos ombros. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amadas, entende uma coisa: a responsabilidade de criar um filho sozinha, de educar um filho sozinha, é um fardo pesado demais para nós. Pastora, mas e aí? Eu não tenho esposo, eu não tenho marido, eu não tenho quem me ajude. Você tem sim, você tem o Senhor. Você tem o Senhor que pode te conduzir. Você tem o Senhor que pode te dar sabedoria. Você tem o Senhor que pode te dar uma direção. Você tem o Senhor que pode renovar as tuas forças. Você tem o Senhor que vai te conduzir de maneira que você não vai fazer na sua força, mas na força dEle. Amém? Glória a Deus. Então decida hoje, depois dessa live, que você não vai mais puxar para si esse fardo que é pesado demais para você. Você vai dividir ele com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E você que é casada, você que tem um esposo ali, que está ali dentro, está junto contigo, mas que não faz diferença nenhuma na educação, na criação dos teus filhos, você vai decidir hoje que você vai chamar a responsabilidade dele também. Amém? Por quê, gente? Porque o filho, ele precisa também de uma figura masculina, dando para ele a segurança que ele precisa. Amém? Glória a Deus. Mas sabe o que a gente costuma ver muito? São mulheres que mesmo estando casadas, elas entram em combate com os seus maridos por causa da criação dos seus filhos. Elas não aceitam que eles disciplinem, que eles façam da maneira deles. E daí elas vão lá, ainda que elas falam assim, ó, não, amor, cuida dessa criança agora. Aí ele começa a cuidar, mas aí não vai ser do seu jeito. Aí logo você vai lá e fala assim, ah, não, mas não é para fazer assim. Daí já pega a criança e fala, não, deixa que eu faço. Está errado. Nós precisamos aprender a confiar nos nossos maridos e decidir, dividir com eles essa responsabilidade. Amém, amadas? Glória a Deus. Então coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, eu não quero carregar este fardo sozinha, Deus. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí, com isso, com esse primeiro ponto, vem o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto, gente? A síndrome da mãe perfeita. Na sociedade em que estamos hoje também, pelo fato de termos um acesso muito grande a muitas informações, a gente percebe que, na verdade, se cria uma ideia de mãe perfeita, né? Um patamar altíssimo que a mãe tem que ocupar, ela tem que ser perfeita.
ela tem que dar uma boa alimentação para os seus filhos, ela tem que educá-los da melhor maneira possível, ela tem que vestir eles adequadamente, e daí ela tem que fazer com que eles pratiquem esportes, ela tem que ajudar eles a aprender a orar, a ler a Bíblia, ela tem que levar eles para a igreja, ela tem que dar para eles o suporte nas suas atividades escolares. Entende que é um patamar assim, e aí tudo tem que ser feito numa perfeição, né? Gente, nós precisamos quebrar isso da nossa vida, sabe por quê? Em momento algum você encontra na palavra de Deus, dizendo que nós devemos dizendo que nós devemos ter um papel de perfeição. Não. Nós temos que ser uma mãe competente, é diferente. Amém? Diga assim comigo, fala, eu serei uma mãe competente. Aleluia. Eu não preciso ser perfeita. Coloca isso na sua cabeça e coloca isso no seu coração, sabe por quê? Porque se você entrar debaixo desse jugo de perfeição, você só vai se cobrar, se cobrar, se cobrar. E o que acontece quando alguém se cobra num nível acima daquilo que pode suportar? Se sente culpada. Aí vem a culpa. E Deus não nos deu os nossos filhos para que eles tenham culpa de alguma coisa nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Por isso que é muito comum se ouvir aquela frase: onde foi que eu errei com essa criança? Por causa da cobrança. Por causa da cobrança que vai gerando culpa nos nossos corações. Nós não precisamos ser mães perfeitas. Mãe perfeita não existe. Existe uma mãe competente. O que é uma mãe competente? Aquela que desempenha o seu papel, faz a vontade de Deus se cumprir na vida dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Olha só o que fala lá no Salmo 127. Abre comigo lá. Salmo 127. Salmo 127. No versículo 3. Cento e 127, verso 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nossa, que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo que os nossos filhos são uma herança que Deus nos deu, uma recompensa que Ele nos dá. E sabe, se você pegar no Novo Testamento, todas as parábolas que Jesus contou, de pessoas que receberam do Senhor algo, talentos, minas, dons, quando o Senhor volta, Ele vai requerer destas pessoas o que Ele tinha dado. Amém? Quando a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor, sabe o que isso significa? Que o mais importante de tudo não é fazer dos nossos filhos um homem e uma mulher bem-sucedido, de sucesso. Que o mais importante não é que os nossos filhos ganhem muito dinheiro. Não é fazer deles pessoas que estarão na alta sociedade. Não, o mais importante não é fazer dos nossos filhos pessoas que viajarão o mundo inteiro, que serão pessoas influentes, de renome. Não. A palavra de Deus nos ensina que o mais importante, quando recebemos do Senhor algo, é devolver para Ele, só que de uma maneira melhorada. Isso significa que o mais importante para fazer na vida dos nossos filhos é torná-los homens e mulheres de Deus. Isso é o mais importante.
Isso é o que vai fazer de você uma mãe competente. Uma mãe que o Senhor vai olhar e dizer: você é mulher virtuosa. Você é mulher bem-aventurada. Amém, amadas? Se a gente for procurar na história, a gente vai encontrar inúmeras mulheres que não fizeram outra coisa na sua vida a não ser formar homens de Deus. Esse era o propósito de vida delas. E por isso elas foram muito felizes enquanto viveram nessa terra. A mãe de John Wesley, se você ler a história da vida daquela mulher, é tremendo. Conta que todos os dias ela orava com os seus filhos, ela abençoava a vida deles, ela ensinava as escrituras para eles. E através da vida de John Wesley veio um grande avivamento. Às vezes você pode achar o seu papel tão insignificante. Ah, mas eu estou aqui tendo que cozinhar, trocar fralda, dar mamadeira. Amados, vocês já pararam para pensar que Deus está colocando vocês numa posição de talvez estar cuidando de um ser que vai trazer um grande avivamento sobre esta terra? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, a partir de hoje, todas as vezes que vocês tiverem que desempenhar algum papel em favor da vida dos seus filhos, vocês vão ter uma outra visão. Eu estou cozinhando, eu estou fazendo uma comida para um grande homem de Deus. Eu estou aqui cuidando da minha filha, estou arrumando os seus brinquedos, o seu guarda-roupa, porque ela vai ser uma mulher muito abençoada, que vai trazer a resposta de Deus sobre essa terra. Sabe? Quando você estiver lá passando as roupas deles, profetiza, abençoa, declara isso. Porque é para isso que o Senhor nos entrega os nossos filhos. Ele nos dá como herança, para que possamos devolver para Ele homens e mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus. Ana entendeu isso. Se você for ler a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, quando Ana vai fazer uma oração ao Senhor, a primeira coisa que ela faz um voto. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolverei. Então, gente, o segredo dos nossos filhos serem felizes é você ter esse entendimento. Senhor, o Senhor me deu para que um dia eu te devolva. De maneira excelente, de maneira melhorada, serão homens e mulheres de Deus nessa terra. Quantas podem dizer amém? Quantas podem dizer aleluia? Se essa palavra está doendo no seu coração, diga aleluia. Oh, glória. Terceiro ponto. Vou andar mais rápido aqui, que eu ainda quero orar com vocês. Terceiro ponto. Não coloque os seus filhos em primeiro lugar em tudo na sua vida. Isso é uma ideia totalmente errada. É algo que o mundo prega. Não, a mãe é aquela que coloca os seus filhos em primeiro lugar acima de todas as coisas. Essa é uma maneira errada de você trabalhar, de você pensar. E eu vou te explicar por quê. Eu me lembro que quando eu viajei de avião um tempo atrás, eu não sei agora, né, que faz tempo que eu não viajo de avião, né? Então eu quero deixar a dica aí para Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de viajar de avião. Então prepara aí, Jesus, né? Uma viagem para mim. Mas como já faz tempo que eu viajei de avião, eu me lembro que eu achei muito interessante que no momento em que as comissárias de bordo, elas vão dar orientações, se acontecer algum imprevisto ali no voo, e elas vão dar as orientações sobre a máscara de oxigênio. Uma das orientações que aquelas comissárias de bordo dão é o seguinte: quando as máscaras de oxigênio caírem e tiver alguma criança do seu lado, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, e aí depois coloca na criança. E eu fiquei pensando muito tempo por que daquilo. Até que um dia eu tive a resposta. Porque, gente, uma pessoa sem oxigenação no cérebro,
ela não consegue raciocinar direito. Ela não consegue ter uma agilidade nos seus movimentos. Então, se eu quero salvar a criança, eu preciso primeiro estar bem. Não adianta eu imaginar que eu primeiro preciso dar assistência à criança se eu não estiver bem. Entende? Então, aí eu comecei a pensar sobre isso. E eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Eu lembro que quando eu tive os meus filhos, a minha mãe falava assim, minha mãe sempre foi muito preocupada com esse negócio de comida. Tanto é que quando a criança estava muito agitada, ela falava, esse menino ainda não comeu, vai dar comida para esse menino. Toda a vida ela sempre falou isso, né? Ela sempre preocupou, meu Deus, não pode dormir com fome. Esses dias atrás a Rafaela disse, a gente contando para ela, que a Rafaela, era meia-noite, estava falando, ai pai, eu queria tomar um sorvete de flocos, né? Falando assim, tipo para convencer o pai dela no outro dia a comprar o sorvete de flocos para ela. E daí minha mãe já, não, mas ela estava falando isso que ela estava dormindo com fome. Oh, meu Deus, né? Mas é desse jeito. E aí eu me lembro que quando meus filhos nasceram, minha mãe ficou falando, não, você tem que dar comida na hora certa para essas crianças e tal, né? E eu me esforçava para fazer aquilo. Só que o que acontecia? Como a nossa rotina era sempre foi muito agitada, quando chegava na hora das refeições, eu estava com muita fome, eu estava assim, varada de fome. Ainda mais, né, fazendo muitas coisas. E aí eu me lembro que então eu pensava, eu falava, não, minha mãe falou que eu tenho que dar comida primeiro para as crianças. E eu ia lá e dava comida para as crianças. Mas como eu estava com fome, eu queria terminar logo aquela comida, então eu ficava impaciente. Eu falava, come logo esse negócio, menino. Até que um dia, o Espírito Santo falou assim para mim, come você primeiro. Come você primeiro. E aí eu fiz isso. Naquele dia eu fui lá, servi meu prato, comi primeiro. Demorou ali uns 10 minutos, eu fui lá e fui dar a comida. Se não me engano, foi para a Rafaela. E aí eu percebi que o meu comportamento estava diferente. Que eu estava mais tranquila. Que ela podia ali demorar o tempo que fosse, que eu ia ficar ali para fazer aquilo que eu estava fazendo, que era dar comida para ela. E aquilo me acendeu assim um start. Eu falei, gente, é isso. Qual que é o problema de você colocar os teus filhos acima de tudo? A gente imagina que a gente vai fazer com que os nossos filhos estejam bem, mas na verdade não é isso que acontece. Porque quando a gente coloca os nossos filhos acima de tudo, a gente coloca eles acima do nosso tempo com Deus. A gente coloca eles acima do nosso relacionamento com o nosso esposo. E daí, sabe aquelas coisas que acontecem? Do menino vir parar, dormir do nosso lado e o marido ir dormir no colchão no chão. Tá assim, ó, de mulher que faz isso. Não estou falando do seu filho ir dormir uma vez ou outra dentro do seu quarto. Não estou falando isso. Estou falando que tem gente, tem mulher que torna isso uma sentença. Não, quem vai dormir na cama comigo é o filho, é a filha. E você, se quiser, dorme no colchãozinho aí no chão. Mulheres que brigam com o seu esposo por causa dos filhos. Imagina um filho que vê a mãe constantemente brigar com o marido por causa dele. Ele não vai imaginar assim, porque na cabeça da mãe ela imagina, meu filho vendo isso, ele vai me ver como a heroína, ele vai me ver como a super mulher. Não, o teu filho vendo isso, ele vai imaginar que ele é um estorvo para você, que a culpa é dele, que é ele quem te faz mal, que é ele quem causa aquele mal dentro do seu casamento. Entende como que valores distorcidos distorcem os corações? E isso é muito sério, amadas. Amém? O seu filho estará bem e feliz quando ele olhar para você e te ver bem e feliz. Ele precisa olhar para você e te ver bem e feliz com Deus. Ele precisa ver você orando, ele precisa ver você lendo a Bíblia.
O teu filho vai estar feliz quando ele olhar para você e ver o teu casamento de pé, ver o teu casamento bem. O teu filho vai estar feliz quando ele olhar para você e te ver que você é uma mulher realizada, que você tem projetos que se concretizaram, que você tem uma boa autoestima. O Max, então, meu Deus, eu não preciso nem falar. O Max, se eu acordo de manhã e estou penteando meu cabelo, ele fala, mamãe, você é linda. E aí ele fala assim para mim, você vai sair? Eu falo, não, filho, por que você está se arrumando? Ele fala assim para mim. Então, amadas, nós precisamos entender que não é colocando os nossos filhos acima de todas as coisas que nós vamos fazer deles pessoas felizes, porque não é assim que funciona. Eu não estou dizendo, no caso de uma mãe ter que fazer sacrifícios em prol de um filho, não, isso aí é louvável, é aprovado. Eu estou dizendo daquela mãe que coloca o seu filho acima de tudo. Isso não pode acontecer conosco. Se queremos ter os nossos filhos como homens e mulheres de Deus, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Amém? E os nossos filhos precisam nos ver bem. E o quarto e último ponto é que nós precisamos acertar o alvo. Amém? Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? Fazer os nossos filhos felizes. Esse é o nosso alvo. E nós queremos acertar ele. Mas para acertar este alvo, o que nós precisamos? Primeira coisa, nós precisamos calibrar a nossa visão. E calibrar a nossa visão não é de acordo com o que o mundo aí fora fala. Não é de acordo com o que os psicólogos dizem que você tem que criar seu filho. Calibrar a sua visão deve ser, você tem que pegar a ótica da palavra de Deus e colocar ela em prática. Amém? Calibre a sua visão. Comece a buscar na palavra de Deus como que você deve proceder com os teus filhos. Você precisa calibrar a sua visão, sabe por quê? Porque para a mãe, o filho é sempre intocável, ele nunca erra, ele sempre está certo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Então a gente precisa calibrar a nossa visão. A gente precisa ver os pontos fortes e os pontos fracos dos nossos filhos. E trabalhar os pontos fortes. E moldar os pontos fracos. Anote isso que eu estou te falando. Você precisa conhecer os teus filhos. De uma maneira em que você não ache que eles são intocáveis. Não, meu filho jamais faria isso. Não pense assim, não seja tola de imaginar isso. Mas calibre a sua visão. Pega um papel, coloca o nome do seu filho e coloca os pontos fortes dele, seja sincera. E coloca os pontos fracos, seja sincera. E trabalhe cada um desses pontos. Os pontos fortes, enalteça eles. Projete esses pontos fortes. E os pontos fracos, modele, trabalhe, ajuste. Isso é calibrar a visão. Amém? Segunda coisa, para você acertar o alvo, se prepare adequadamente, ou seja, saiba o que a palavra de Deus diz. Ouça pessoas mais experientes do que você. Infelizmente, a geração de mães que estão vindo hoje não querem ouvir as mães de antigamente. Isso é um erro fatal. Por quê? Porque a gente aprende com a geração que já passou, sim. Eles têm mais experiências do que nós. Então se prepare, esteja preparada. E a terceira coisa que nós precisamos para acertar o alvo é que nós precisamos treinar. Treinar, treinar. Não existe mãe pronta. Não existe uma receita de mãe que você vai seguir certinho todos os passos e aí você vai ser uma super mãe. Não existe isso. Você precisa treinar, até porque cada um dos teus filhos tem uma personalidade diferente um dos outros. Então você vai precisar treinar. Nem sempre você vai acertar, mas você precisa continuar treinando. Amém? Queridas, rapidamente, eu quero passar aqui algumas dicas para vocês estarem lidando com os seus filhos.
desde a juventude até a idade adulta. Vou passar aqui rapidamente, tá? Para a gente poder orar. Quando você tem um filho que é uma criança, o que é uma criança? Até os 10 anos de idade é considerado criança, tá, gente? Até os 10, 12 anos, mas hoje como as crianças estão ficando mais avançadas, a gente diminui, né? Fala que é 10. A gente não vai ler para a gente não tomar muito tempo, mas eu quero que você anote esse versículo para você ler. Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Provérbios 22, capítulo 15, Provérbios 13, 24. Vamos ler só o de Provérbios 29? Esse daqui eu não posso deixar de ler. Provérbios 29, versículo 15, diz assim, olha o que diz isso, gente. A vara da correção dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Então, amadas, se você tem um filho que é criança, qual que é a principal? O que é o principal que ele precisa? Ele precisa de limite. A principal coisa que uma criança precisa é de limite. Se você não pegar, e a melhor fase para você estabelecer o limite é quando se é criança. Não queira estabelecer um limite depois que ele já for jovem, que não vai funcionar. Deus está nos dando uma dica nessa noite. Aproveite enquanto é criança e coloque limites. Sabe por que a criança precisa de limite? Porque durante a sua infância, a maior necessidade de uma criança, a forma como ela mais se sente amada, é quando ela se sente segura. Sabia disso? A criança, a melhor forma de demonstrar que você a ama, não é dando para ela muitos brinquedos, não é fazendo todas as suas vontades, não é dando para ela tudo aquilo que ela deseja, não. A melhor maneira de demonstrar que você ama uma criança é dando segurança para ela, é fazendo ela se sentir segura. Por isso que a criança chora quando ela vai para a escola, porque ela entende que ali não é um ambiente seguro para ela a princípio. Entende? Mas a segurança, ela só vai vir se ela tiver limite, se a criança tiver limite. E o que a gente percebe hoje? Que as mães já estão tão cansadas, elas já estão tão exaustas, que elas não querem ficar discutindo com o filho, não. E daí, se o filho começa a chorar, espernear, ela já vai lá logo e dá o negócio para ele. Ela já vai lá logo e faz a vontade dele, porque daí ele não vai ficar chorando, perturbando a cabeça dela. Entende? É mais fácil, mas não é o ideal. Amém, gente? Nessa fase em que você tem um filho criança, você não tem que ter a necessidade de você, como mãe, saber que teu filho te ama. Você tem que ter a certeza de que ele te respeita. Amém? Porque não existe amor sem respeito. Não existe. Para chegar ao nível do amor, passa pelo respeito. E o que a gente vê hoje? São mães querendo serem amadas pelos seus filhos. E daí, por causa disso, elas não medem esforços para dar para eles tudo, para fazer para eles todas as suas vontades. Ah, não, eu não quero contrariar o meu filho. Ah, não, eu sou daquelas que não disciplina o meu filho batendo. Não, eu tenho uma conversa amigável com ele. Gente, pelo amor de Deus, isso é conversa fiada. Porque se fosse de outra maneira, a palavra de Deus não teria deixado bem claro de que a criança precisa da vara da correção. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando você tem um filho criança, essa é a fase ideal para você começar a discipular os teus filhos. Tem gente que imagina assim, porque é criança, não sabe orar. Porque é criança, como que vai aprender a palavra? Não, essa é a melhor fase. Chama eles para perto, ora junto com eles.
Leia a palavra de Deus para ele e explique aquilo que você consegue explicar. Só que as mães hoje, elas estão mais preocupadas em fazer vídeo para o TikTok, para expor o filho na mídia. As mães de hoje estão mais preocupadas em que o filho tenha livre acesso à internet, porque aí ele vai ficar quietinho lá e vai me deixar fazer as coisas que eu preciso. Meu Deus, gente. A palavra de Deus diz lá em Esdras, no capítulo, eu acho que eu anotei errado, eu acho que é capítulo 1, versículo 10, ou é o 10:1, acho que eu anotei errado. Mas fala que Esdras, quando ele reuniu toda a congregação para buscar a Deus, para orar, para clamar ao Senhor, em gemido de arrependimento, estavam no meio deles as crianças. Então, por favor, mãe, eu estou te pedindo aqui, por favor, se você quer proteger os teus filhos desse mundo perverso, comece a discipular os teus filhos, ainda que eles sejam bebês. Ore com eles, leia a palavra para eles, estimule eles a andar nos caminhos do Senhor. Oi? É Esdras 10, capítulo 10, versículo 1. Isso mesmo. Agora, se você tem filho que já é adolescente, vamos passar para o próximo já. Quando o filho já é adolescente, você tem que reforçar os ensinos que ele teve enquanto criança. Amém? Só que agora a disciplina é diferente. Agora não dá mais para você disciplinar ele batendo nele com a vara. Não vai funcionar mais. Agora ele precisa ser disciplinado de uma outra maneira. Ele precisa entender que todo ato errado que ele tem vai ter uma recompensa. Então, sempre a gente faz uma disciplina para que ele compreenda isso, retirando algo que ele gosta muito, tirando um privilégio dele, cortando algum privilégio que ele tem. Essa é a maneira certa de disciplinar um adolescente. E sabe por quê? Porque no período da adolescência, o sermão, ele não é levado em conta. O que é mais levado em conta é o seu exemplo. Como que você vai falar para o seu filho não mentir? Se a hora que alguém liga lá para você e o teu filho atende, você fala assim, fala que eu não tô. Como que você vai falar para o seu filho, olha, você não pode mentir. Se você, para poder se safar de alguma coisa, você vai lá e conta uma mentirinha branca. Não vai funcionar. O teu filho adolescente, ele tá de olho em você. Ele está olhando o teu comportamento, ele está te examinando. Por quê? Porque na oportunidade que ele tiver, ele vai usar aquilo que você faz de errado contra você. O pastor está dizendo aqui que é muito importante a gente entender que o adolescente ele precisa ser corrigido também conforme a lei. Por exemplo, eu não vou dar um carro para o meu filho adolescente dirigir se a lei não permite que ele dirija, né? É algo totalmente errado. Então, amadas, o adolescente, ele supervaloriza tudo. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Por isso que quando ele vê uma coisa que parece uma coisa besta, quando ele vê, ele fala, nossa, cara! Porque ele supervaloriza. E também quando acontece alguma coisa de ruim, ele já fala, ai, ó, né, vai acabar o mundo. Tipo assim, eu me lembro do Ian chegando para mim e contando assim, ai mãe, hoje uma mulher lá no ônibus me empurrou. E eu olhei para ele tipo assim, tá, mas e aí, né? Mas é que o adolescente, ele supervaloriza todas as coisas. Os adolescentes, eles começam a criar ícones, ídolos, vamos dizer assim, né? Para que eles venham a imitá-los. Por isso que é comum você ver as meninas querendo imitar a Anitta, né? Misericórdia, gente. No que aquela mulher pode ser imitada? Mas hoje, na geração de hoje, nossa, é o ícone da geração das meninas. Entende? Então, o seu filho adolescente, ele tem que fazer de você um ícone. Ele tem que olhar para você e falar, eu quero ser como a minha mãe. Você tem que ser o padrão para ele.
Entende isso? Amém? O adolescente, ele tem muita necessidade de se sentir aceito. Então não funciona ficar batendo de frente com o adolescente. Você tem que fazer ele se sentir aceito. Por isso que a gente vê os adolescentes, você percebe que os adolescentes, eles gostam de estar em tribos. Tem a tribo dos emo. E aí o adolescente vai lá, veste a roupa tudo preto, pinta as unhas de preto, passa batom preto, né? Porque ele quer estar ali no meio dos góticos. Aí tem aquele outro adolescente que é todo despojado, usa a calça aparecendo a cueca, né? As roupas tudo folgadona, porque ele quer estar na tribo dos skatistas. Aí tem aquele outro adolescente que veste aquelas calças apertadinhas, aquelas blusas que parece que foi fechada a vácuo, né? Fica toda apertadinha naquelas roupas. Aí usa um chapelão de cowboy. Por quê? Porque ele quer estar no meio ali do sertanejo. Então você precisa fazer o teu filho adolescente se sentir aceito dentro da sua casa. Para que ele não sinta necessidade de se sentir aceito em nenhuma outra dessas tribos. Então para isso você vai precisar conversar com ele. Muito, bastante. Sobre coisas que às vezes nem vai te interessar, mas que para ele é importante. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos passar para o próximo, né? É a juventude. Depois que o filho sai da adolescência, ele vai para a juventude. E na juventude é um período onde a identidade daquele ser estará sendo formada. E a palavra de Deus diz lá em Tito, no capítulo 2, no verso 6, diz: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Por quê? Porque a idade da juventude é a idade dos sonhos, é a idade dos projetos, é a idade onde eles desejam ter as suas próprias experiências. E na maioria das vezes os jovens vão olhar para a nossa história e eles vão dizer: eu vou fazer tudo diferente. Na maioria das vezes o jovem vai olhar para a nossa história e falar assim: você não sabe de nada. Na verdade, não se assustem com isso que eu vou falar não, mas é a realidade. Quando chega na época da juventude, eles olham para nós e eles nos veem como fracassados. Ah, minha mãe não deu certo não, porque aí nem conseguiu terminar a faculdade, nem conseguiu fazer isso ou aquilo. Não, mas eu vou fazer. Eu vou mudar o mundo. Eu vou arrebentar a boca do balão. É assim que eles pensam, né? O bom desse entendimento é que ele é passageiro, né? Na verdade. Você precisa aproveitar esse momento de juventude para você fazer uma coisa com o teu filho, com a tua filha. Engajar eles na obra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, diz: jovem, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Então é a melhor fase, amadas, pelo amor de Deus, engaja os teus filhos na obra. Porque se você não engajar eles na obra, eles vão querer achar um sentido para a vida deles longe da presença de Deus. E nós não estamos aqui para permitir isso. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Então é comum um jovem olhar para nós e falar: não, minha história vai ser diferente. Não, eu vou fazer diferente. Só que você não vai deixar de orientar os teus filhos nesse período. Sabe por quê? Porque eles vão chegar à fase adulta. E aí nós já vamos encerrar. Eles vão chegar na fase adulta. E sabe o que é o melhor de chegar na fase adulta dos filhos? É que eles vão se tornar os nossos amigos. Eles vão compreender as decisões que tomamos no passado. E eles vão começar a nos admirar. Eles vão começar a desejar ser como nós somos. Amém? Porque até então, preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Sabe aquela ideia que a mãe muitas vezes fala para o filho? Tipo assim, ó. Ah, porque, filho, eu não fiz faculdade porque eu estava quase indo fazer a faculdade e de repente eu engravidei de você.
E aí eu preferi deixar minha faculdade de lado para cuidar de você. Na cabeça da mãe, quando ela fala isso, ela está pensando assim: nossa, meu filho vai olhar para mim e vai dizer: uau, que mãe maravilhosa que eu tenho, porque deixou tudo, largou tudo por minha causa. Na cabeça da mãe. Mas na cabeça do filho, ele pensa assim: ah, agora a culpa é minha, né? Agora a culpa é minha da senhora não ter feito o que a senhora tinha que fazer. Mas quando o filho chega na idade adulta, ele vai compreender essas coisas. Olha que coisa maravilhosa. Amém? E na idade adulta, agora, quem vai precisar de limite não é mais o filho, mas é a mãe. Na fase adulta, quem vai precisar do limite agora é a mãe. Por quê? Porque a mãe vai precisar entender que ela não vai poder mais interferir nas decisões do filho. O que ele vai fazer dentro do casamento dele? Como que ele vai criar os seus filhos, né? Ela não vai mais poder se meter nas suas finanças. E aqui a gente abre para falar algo muito importante, porque uma coisa é uma mãe ajudar um filho depois de adulto, ajudar ele com alguma coisa financeiramente. Outra coisa é a mãe bancar o filho. Se isso estiver acontecendo, a mãe está... Sabe o que ela está fazendo com o filho? Ela está sabotando esse filho. Ela está impedindo esse filho de ter condições de se auto-administrar. Fala misericórdia. Então aqui em casa já é regra, gente. Ó, se casou, vocês vão viver a vida de vocês. Começou a trabalhar, ganhar dinheiro e foi morar sozinha, a vida é de vocês. Não no sentido que a gente vai largar eles, não é isso. Mas é no sentido de que eles vão precisar ter autonomia das suas próprias vidas. Tem muito casamento fracassando porque a mãe do marido ou da esposa fica interferindo dentro do casamento. Isso está errado. Nós precisamos ter consciência destas coisas para que venhamos a ter filhos abençoados, amém? E para a gente poder encerrar, Mateus capítulo 16, verso 26, vai dizer assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ter um filho que você trabalhou, lutou para colocar ele nas melhores escolas e no final das contas ele se desviar da presença de Deus? Do que vai adiantar você ter um filho que fez as melhores faculdades, teve os melhores cargos nas melhores empresas, teve sucesso, honra, glória, e esse filho está desviado dos caminhos do Senhor? Não vai adiantar nada. Então a sua prioridade na vida dos teus filhos como mulher é fazer deles homens e mulheres de Deus. Amém? Quando você conseguir isso, certamente vai se cumprir na sua vida a palavra de Provérbios, capítulo 31. Os teus filhos se levantarão e eles irão louvar-te. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos orar então, amadas? Nós vamos orar nesse momento. E eu quero dar aqui 2 oportunidades nesse momento. Glória a Deus. Primeiramente, nós vamos orar pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que nós agimos de maneira indevida com os nossos filhos. De repente, nós tivemos uma disciplina frouxa, ou tivemos uma disciplina exagerada. Talvez tenhamos falado coisas pesadíssimas para os nossos filhos, profetizado até mesmo maldição sobre eles, dizendo que eles nunca seriam nada, dizendo que eles nunca seriam ninguém, dizendo que eles eram um estorvo. Infelizmente isso acontece. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós deixamos o cuidado dos nossos filhos nas mãos da internet, nas mãos do YouTube, nas mãos do TikTok, nas mãos das redes sociais. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por isso.
Nós vamos pedir perdão ao Senhor todas as vezes que nós passamos por cima da autoridade do nosso marido para poder beneficiar os nossos filhos. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós colocamos os nossos filhos até mesmo num lugar mais elevado do que o próprio Deus da nossa vida. A ponto de nós dizermos: Senhor, eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho filho para cuidar, eu tenho tantas coisas para fazer. Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Amém? Esse é o primeiro momento. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Perdoa-nos, Senhor. Se até o momento, nós que somos mães, temos errado com os nossos filhos, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, nós nos arrependemos por tudo isso que falamos até o momento, Senhor. Por todas as vezes que nós entristecemos o Teu Espírito e colocamos, ó Deus, como prioridade tantas outras coisas na vida dos nossos filhos. Queremos que eles tenham uma boa alimentação, mas não damos para eles, o pão da vida. Queremos que eles tenham uma saúde adequada, mas não damos para eles a água da vida. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. E renova o nosso coração, Jesus. Renova a nossa vida, Senhor. Perdoa cada palavra que saiu da nossa boca contra os nossos filhos. Perdoa, Senhor, os nossos julgamentos contra os nossos filhos. Todas as vezes que nós comparamos os nossos filhos uns com os outros, dizendo: você é pior ou você é melhor do que fulano. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que nós não acreditamos nos nossos filhos quando eles estavam falando a verdade, Deus. Perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. E ajuda-nos, Senhor. Nesse segundo momento agora, eu quero que você faça uma oração, se comprometendo com o Senhor a fazer dos seus filhos homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus, faça uma aliança com o Senhor. Diga para Ele, fala: Jesus, me ajuda a discipular os meus filhos. Me ajuda a ensinar os teus caminhos para eles. Me ajuda, Senhor, a ser o exemplo na vida dos meus filhos. Me ajuda, Senhor, a ser o exemplo. Eu não quero ser como daqueles pais que dizem: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não, Senhor. Nós queremos ser exemplo para os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Senhor, vai limpando o coração dessa mãe. Muitas vezes esse coração fica angustiado por conta, meu Deus, que ela fica preocupada com o futuro dos seus filhos. Tira todo esse peso, Jesus. Tira toda essa angústia. Tira toda, meu Deus, essa nuvem que paira sobre o seu coração. Dissipa ela, Senhor. E vai renovando o coração da minha irmã. Dando para ela uma certeza de que se a vida dos filhos dela está em tuas mãos, então eles estão seguros. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aquelas irmãs que estão orando para que os seus filhos se convertam, nós queremos unir as nossas orações para que a salvação chegue até a vida deles nesse momento. Em nome de Jesus, aquelas irmãs que têm os seus filhos longe dos caminhos do Senhor, Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor os traga de volta, para que eles venham arrependidos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor Jesus, pela vida dos nossos filhos, para que eles, desde criança, possam se apegar a Ti, Senhor, e possam Te conhecer como Deus da vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos creem podem dizer amém, aleluia. Amém? Glória a Deus. Amadas, assista novamente essa live. Ela vai ficar salva lá no YouTube, no nosso canal, amém? Compartilhe. Seja bênção na vida de outras mulheres. Glória a Deus. E se você precisar de ajuda, nos procure, entre em contato conosco. E Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa e a sua família. Muito obrigada por cada uma de vocês que esteve conosco até este momento. Que Deus possa te recompensar poderosamente.
Em nome de Jesus, um beijo. Eu amo a vida de todas vocês. Estarei orando para que o Senhor esteja com vocês nessa tarefa maravilhosa que é sermos mães. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente, às 10 horas da noite. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma boa noite de sono. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida.